Amém? Quem aqui está na expectativa de cumprir aquela oração que o Senhor Jesus disse: venha o teu reino. Amém? Seja feita a tua vontade, assim como ela é perfeita aí nos céus, assim como a tua vontade foi estabelecida aí, que ela venha e se estabeleça hoje aqui. Amém? Você pode concordar e puxar comigo hoje? Eu creio que a mensagem que eu vou trazer hoje aqui é a mensagem que Deus me chamou para bater na tecla, sabe? Cada um Deus chamou para fazer alguma coisa, e você vê essa graça na vida de cada pessoa. Você vê o Renan falando muito forte de identidade, que ele foi chamado para isso, ele sabe o que ele é, ele foi chamado para trazer as pessoas para a identidade que Deus o chamou. E eu creio que hoje Deus vai liberar algo sobrenatural aqui, para mudar a nossa mente, mudar a nossa percepção de enxergar as coisas e voltar ao plano original que Deus nos estabeleceu. Queria fazer uma pergunta para vocês. Se hoje alguém de fora chegar para vocês, olhar para vocês, tanto individualmente quanto no coletivo, no corpo de Cristo, o que eles teriam vendo na sua vida? Vamos hoje, de verdade, tirar a nossa máscara, arrancar o véu que existe no nosso coração. Se alguém olhar para o corpo de Cristo, ele vai perguntar: será que de fato isso está refletindo a glória de Deus? Será que a minha vida está transparecendo tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Seja sincero com você mesmo e comigo mesmo. A gente tem vivido o extraordinário de Deus na terra? Existe alguma diferença entre nós, o povo de Deus, chamado de reino de sacerdotes, chamado para manifestar a glória de Deus? Hoje, existe alguma diferença de nós, como povo, para as pessoas que estão lá fora, ou para a sociedade hoje que a gente vê? Existe ou não existe? Pedi para o meu irmão, projeta aquele versículo lá, Efésios 3:9, eu abri, não precisa abrir, mas eu trouxe numa tradução diferente, a tradução, a mensagem. Existem várias traduções da Bíblia, a tradução por literalidade, que traz a palavra do original, frases, etc. Essa aqui, resumindo, é uma mensagem mais contemporânea para os nossos dias. Uma dica para vocês: estabeleçam uma versão da Bíblia, leiam ela, entendam a Bíblia e tragam várias outras para entender o todo da palavra de Deus ali, o que Deus quis trazer. Mas aqui traduziu muito aquilo que o Senhor chamou minha atenção. Paulo foi um homem escolhido por Deus, estabelecido para manifestar os planos eternos de Deus. Paulo foi um homem que Deus entregou praticamente 80% do Novo Testamento. Foi o cara que revelou a graça, foi o cara que revelou a igreja, foi o cara que revelou a ressurreição de Cristo, o que aconteceu lá embaixo, o que aconteceu lá em cima. E ele traz na carta de Éfeso essa revelação. Ele tem trazido a revelação sobre a igreja e tudo mais, mas ele fala algo muito interessante aqui. E aqui estou eu, Paulo, dizendo: pregando e escrevendo sobre coisas que estão muito além da minha cabeça, as riquezas inesgotáveis e a generosidade de Cristo. Minha tarefa, a função de Paulo, é trazer à tona, trazer à luz e deixar claro o que Deus, que criou tudo isso em primeiro lugar, tem feito em segredo nos bastidores o tempo todo. Por meio de seguidores de Jesus Cristo, como vocês reunidos em igrejas. Então, por meio de nós, do corpo, certo? Por meio de nós. Esse plano extraordinário, repete essa palavra comigo: extraordinário. Então Paulo está dizendo: eu fui chamado para revelar aquilo que esteve oculto de séculos e séculos, que estava escondido em Deus, que é um plano extraordinário. É algo que foge do comum. Para a gente ampliar um pouco, deixa eu continuar para acabar aqui. De Deus está sendo tornado conhecido e falado até mesmo entre os anjos. Existe um plano extraordinário de Deus estabelecido desde a fundação do mundo, para que nós, igreja, manifestemos aqui nessa terra. Para ampliar um pouco o sentido da palavra extraordinário, o que significa? É algo que vai além do comum, vai além do usual, algo que é notável. Volta a pergunta para vocês: esse plano extraordinário, esse plano, deixa aí, meu irmão, esse plano extraordinário que Deus está revelando por meio da igreja, tem se manifestado hoje nos nossos dias, na nossa vida e através do corpo? Nós temos vivido uma vida notável diante de Deus? Nós temos vivido uma vida que vai além do normal diante de Deus? Eu estou reforçando isso porque a gente precisa arrancar
a nossa hipocrisia, precisa arrancar a nossa máscara, precisa tirar Deus que a gente colocou numa caixinha nesses dias. E qual que é o oposto dessa palavra extraordinário? O antônimo dela? Cara, é algo comum, algo usual, algo ordinário. Entenda uma coisa, Deus não te chamou para viver o comum, meu irmão. Deus não te chamou para viver algo ordinário, algo corriqueiro, algo do dia a dia. Deus te chamou, põe a mão no seu peito e fala: eu fui chamado para viver o extraordinário. Amém? Vou provar isso para você. Se não foi algo que você reprimiu dentro de você, isso está inato. Isso é o anseio de todo ser humano. Vou dar um exemplo. Quais são os maiores filmes aí que se popularizaram hoje? Sei lá, de anos para cá, ou pode colocar em ordem todos os filmes. Não são filmes de pessoas que fazem algo extraordinário, notável? Pessoas que têm superpoderes, sim ou não? Pode pegar lá a lista dos filmes que mais se destacaram. São filmes que sempre mostram pessoas, aquela famosa história do herói, né? Que fazem coisas extraordinárias. Isso cativa a nossa atenção. Por isso que são filmes de extremamente sucesso. Porque isso é inato do ser humano. O ser humano olha aquilo e ele se identifica e ele fala: eu preciso e eu quero viver isso. Eu preciso manifestar isso. Exemplo lá do filme do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, o cara que se entrega ali por um propósito maior. Capitão América, meu parceiro, meu amigo, tomou da água do meu cantil, carreguei ele quando ele se machucou, meu parceiro. Mas é um cara que se entrega por um propósito muito maior. É alguém que colocou o propósito acima dele, que defende uma pátria, que defende uma nação, uma bandeira, um nome que ele carrega, que é dos Estados Unidos. Cara, você olha isso e fala: Jesus, é isso? Sim ou não? Não é? E é verdade, mas Tim, mas isso aí são filmes seculares, né? São filmes que mostram ali abre para mim, por favor. São filmes que mostram, que trazem princípios errados. Tá bom, então vamos para a Bíblia. Vamos para a palavra de Deus. A boca do pregador já secou. E eu preguei 8 minutos. Vamos lá, calma, não suei. Eu vou pular como pipoca aqui ainda, hein? Vamos manifestar a glória do Senhor hoje aqui. Amém? Vamos para a Bíblia, vamos lá. Moisés, viveu ou não viveu uma vida extraordinária, fora do comum, fora do usual? Sim ou não? Cara, o maluco, ele julgou todos os deuses do Egito. O cara abriu o mar vermelho. Estou até arrepiado aqui. Por onde o cara ia, alguma coisa acontecia, chacoalhava, meu irmão. Da noite para o dia, um povo que era escravo, virou bilionário, despojou as riquezas do Egito. Isso é ou não é viver um extraordinário, fora do comum? Olha Davi, meu irmão, um cara sedento, apaixonado, um cara que declarou na palavra de Deus que eu não vou dar descanso às minhas pálpebras, Senhor, eu preciso te encontrar. Mas ao mesmo tempo o cara era um animal. Vê quem que parava Davi. Vê qual guerra parou Davi. Olha o reino que ele estabeleceu, ao ponto do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, declara: eu vou sentar na cadeira que esse cara construiu. É ou não é algo notável? Olha para Daniel, olha para Josué, olha para Gideão, que derrubou um exército tocando uma trombeta. Meu irmão, que isso tem lógica? Não é? Fora do comum, fora do usual, fora do padrão. Mas é o Antigo Testamento, são filmes seculares, tá bom. Vai para a igreja de Atos, no derramar do Espírito Santo. Não faltava nada. Eles tinham graça diante de todos. Todos os enfermos eram curados. Olha, todos. Olha que vida extraordinária. A gente vê hoje cidades sendo ganhas para o Senhor, ganhadas, ganharão, ganhareis. Vamos aqui, né? Ter aula de português. Mas a gente vê cidades sendo totalmente tomadas pela glória de Deus. A gente vê pessoas queimando ali em praça pública livros de magia, de deuses. Não vê. Em 2 anos, a Ásia inteira. Em 2 anos, Paulo trabalhando seus discípulos, fez com que a Ásia inteira
ouviu da palavra do Senhor. Eu estou trazendo essa imagem para a gente, sabe por quê? Porque Deus é o Deus mesmo ontem, é o Deus de hoje e é o Deus de amanhã. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então por que a gente não está vendo isso? Por quê? Mas Tim, vai chegar o grande e o poderoso avivamento, vai chegar. Mas isso é para agora. O avivamento ele vai impulsionar, ele vai trazer uma colheita sobrenatural, vai empurrar aqueles que estão alinhados com essa imagem que governa, que eu vou falar aqui hoje. Mas aqueles que não estão com a imagem estabelecida, vão ser julgados. Será que a gente colocou Deus no nosso evangelho, deixou aquelas falácias entrarem na nossa mente? Cara, foi no passado isso aí, já ficou, está registrado. Colocamos Deus na nossa caixa e nos confortamos no nosso evangelho. Eu estou aqui para arrancar você do comum hoje, para arrancar você do usual. Existe uma imagem que quando formada dentro de nós, essa imagem transparece e governa, e expressa o extraordinário de Deus. Amém? Vamos nessa? Apertem os cintos aí que foram 11 minutos. Eu prometo que eu vou ser rápido, tá bom? Certa vez alguém diz que para você conhecer o propósito de algo, você deve voltar à origem. Você consegue lançar Gênesis 1:26, por favor? Quando você quiser conhecer o propósito de algo, volte à origem e pergunte àquela pessoa que o fez, para que e por que essa coisa serve. Não é? A gente olha para um celular e você sabe qual que é o propósito original dele, fácil, porque a gente usa todos os dias, é corriqueiro, todo dia a gente está usando. É minha comunicação, é a mensagem. Mas quando a gente descobre qualquer tipo de funcionalidade que não sabia antes, você fica, uau, chocado, não fica? Mas tem coisas que a gente não usa, que a gente não para pensar, para meditar, e o propósito dessa coisa vai. Eu dei uma pesquisada aí, e eu descobri que o propósito do... Alguém sabe qual que é o propósito do bolso da calça jeans? Quem que é? Cadê o Vagnão, o tiozão aí? Deve saber. Século XIX, tá lá? Ô Vagnão. Aqui só tem jovens. Estamos à vontade aqui, estamos em casa. Tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Esqueceram de perguntar? Então estamos em casa, meu irmão, estamos em casa. Amém? O propósito do bolso da calça, ela foi feita lá na época dos cowboys, na corrida de ouro, para colocar o relógio. O cara, quando estiver cavalcando, olhar as horas, é para isso. Não sabia. Mas a gente não sabe o propósito da coisa e usa para outras finalidades. E foi assim também com Jesus. Quando os intérpretes da lei, os fariseus, chegaram diante dele e perguntaram assim, querendo pôr à prova: Jesus, por que Moisés mandou dar carta de divórcio? O que o Senhor Jesus fez? Calma lá, vamos lá? Vamos voltar ao início. Lá no início não foi assim. Jesus mostrou qual que foi o início, o propósito do estabelecimento do casamento. Então, se Jesus volta para o início, fala assim, vocês estão esquecendo qual que é o propósito do casamento, meu irmão. Isso aí foi dado porque o teu coração está errado. Mas o propósito do casamento é, vou deixar meu pai e minha mãe, e vou unir com a minha mulher e vou me tornar um. É isso, e não separe aquilo que Deus instituiu. O casamento é uma instituição do céu, não da terra. É uma instituição extraordinária. Então o Senhor Jesus volta à origem. Vamos voltar à origem. Vamos nos recordar do que foi. Por que Deus nos criou? Como que Deus nos criou? Qual é a finalidade nossa aqui na terra? Eu vou chocar vocês. Procura aqui em Gênesis 1, Deus prometendo o céu para Adão. Procura. Adão, se você for muito bonzinho, eu vou te dar o céu. Deus nunca prometeu o céu para Adão. Nunca. Pelo contrário. Deus, no princípio, mantém aí, tá? Eu vou chegar aí. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. Meu irmão, Deus já esqueceu do céu. Porque o céu são os céus do Senhor. E a terra, a partir do versículo 2 de Gênesis, Deus só vai falar da terra. Boa essa aí, não é? Porque os céus são os céus do Senhor. Isso me chocou também. Mas a terra Ele deu
aos filhos dos homens. O propósito original e o propósito eterno de Deus foi nos criar. Eu vou mostrar o processo de criação, vai chocar vocês também. Mas foi nos criar para expressar o domínio e o governo do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus ora, seja feito aí aonde? Nos céus. Aonde? Aqui. Nós somos chamados para expressar o que está lá. Mas aonde? Aqui. E agora? Meu irmão, não é... Também, quando o Senhor Jesus voltar, vai ser muito mais glorioso. Mas Ele espera essa restauração a partir de já. E essa imagem da criação passou. Não sei mais para que eu vim nessa terra. Deus me colocou aqui. Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o ser humano, está na outra versão, NA, tá? A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele... Qual que é a palavra depois do tenha ele? Domínio. Tenha ele, domínio. Deus usa praticamente na criação de algo, 2 processos. Primeiro, Ele cria algo do nada. Então Deus chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Criou algo do nada. Depois que Ele cria esse algo, essa matéria-prima, Ele diz essa matéria. E diz para essa matéria, e dessa matéria sai um produto. Ficou confuso? Vamos lá. Deus criou os céus e a terra, Ele começa a separar, Deus de processo, de ordem, separa firmamento de firmamento, a água, põe os luzeiros, ok, criei as coisas. Tem a matéria, eu tenho a terra como matéria, e tenho a água como matéria. Aí Deus diz para a terra, terra, produza. Vai guardando isso no teu coração, meu irmão. Aqui, né? Não aqui, aqui também. Mas vai guardando isso no teu coração. Terra, produza. O que aconteceu? Subiu a relva, não é? Subiram-se as árvores, as plantas, as flores. Deus diz de novo à terra, terra produz os animais. E a terra o quê? Pelo poder da palavra. E disse Deus. Deus diz para outra matéria que é a água produza peixes, aves. E aí o que aconteceu com a água? Então Deus diz a matéria, não é? Para que dela surja o produto. E a nossa criação? Passamos. Deus disse para quem? Deus disse para Ele mesmo. Passamos. Qual que é a matéria que gerou eu e você? Façamos. Deus disse para Ele, do interior, da natureza dele. Ei, eu estou te criando, façamos o homem, a nossa imagem. Então Deus pegou do pó da terra e soprou. Então o animal veio da terra, ele é o quê? Terra, não é? A planta que você comeu hoje, o alface, é tudo terra. A bisteca que você comeu hoje é terra, não é? Não veio da terra? Tudo terra. O peixe e nós. Somos espírito. Fala assim, eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Então Deus nos deu do Espírito dele para comunicar com as coisas celestiais. Mas Ele precisava do governo dele na terra. Então o que Ele fez? Nos fez do pó da terra. Precisa ter contato com essa natureza, contato com o físico. Então Deus sopra. Então nós somos tanto carne para tocar, para governar, mas eu sou espírito. Eu tenho ali o contato com o Senhor, eu contemplo Ele, o que eu vejo ali, eu trago para essa terra para governar e para dominar. Todo mundo entendendo até aqui? Amém? Então Deus cria Adão, eu vou começar a acelerar porque já se foram 19 minutos. Então Deus cria Adão. E Adão está lá no Éden. Adão tem os seus privilégios. Adão tinha comunhão plena com Deus. Meu irmão, você consegue imaginar isso? Adão não precisava se vestir porque a glória de Deus o revestia, cara. Era tanta comunhão, era tanta contemplação, que a glória do Senhor revestia Adão. Cara, que coisa linda. Adão, ele tinha a mente dele, um termo de hoje, destravada, não é? Deus chama os animais para Adão. Olha a capacidade que Adão tinha no Éden. Eu estou enfatizando isso para mostrar qual é o plano original de Deus. Deus é um Deus eterno. Deus é um Deus de propósito. Ele estabeleceu a palavra e o nome acima dele. O
O que ele diz é eterno, está estabelecido. Vocês estão entendendo? E não volta para ele vazio. Isso é palavra, é Deus dizendo. É Deus estabelecendo. E sou eu e o que é você. Então Deus coloca Adão aqui, chama os animais e fala: Adão, dê nome aos animais. Mais de 1 milhão de espécies aí. E o nome carrega a essência. Olha Adão já mostrando, vendo aquilo que o pai faz, fazendo aqui na terra. O nome carrega a essência, não é? E Deus trouxe para Adão, para que ele gerasse a essência nos animais. Adão, começa a fazer aquilo que eu faço. Começa agora, Adão, a o quê? A resplandecer essa imagem que está contemplando. Você me vê criando as coisas aqui nos céus, governando, agora comece a governar aí. Então traz os animais para Adão. E aí eu fico imaginando Deus descendo, fala: Adão, e aí pai, tudo bem? Tudo bem? Como que foi hoje? Ah, Senhor, meu pai, aquele ali, eu dei o nome de girafa. Oh, Adão, muito bem. Você está me vendo, Adão? Muito bem. Ah, Adão, e aquele ali? Aquele ali, pai, é o leão. Pô, você vai ver que esse leão aí vai representar muita coisa, Adão. Não é aquele ali? Senhor, aquela ali é barata. Não é? Será que não foi lá? E aquele ali, Adão? Aquele ali é um morcego. Aquele ali é aranha. Ih, Adão, isso aí vai representar outras coisas aí. Mas Deus trouxe isso, essa capacidade para Adão, para gerar, para estabelecer as coisas que ele tinha visto de Deus. Além desses privilégios, Adão tinha algumas responsabilidades. Me ajuda aí, Robertinho. Põe lá, isso, tinha algumas responsabilidades. Passa mais um, por favor. Mais um. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja, etc. Então Deus estabeleceu praticamente as 7 responsabilidades para Adão. Adão, primeiro você vai ser fecundo. Então eu estou colocando em você uma semente que fecunda, que frutifica. Olha a progressão que tem aqui. Então primeiro, eu sou fecundo. Deus deu a Adão uma semente para que ela frutifique, para que ela fecunde. Depois que essa semente está fecunda, ela começa assim, quando uma semente ela só multiplica quando a gente o quê? Joga ela na terra, semeia, não é? Então Adão semeia a semente, ela começa o quê? Se multiplicar. Não só fisicamente, começa a levar isso para o espiritual, que eu vou mostrar o último Adão para vocês. Vou mostrar aquele que venceu, aquele que governa, aquele que expressa a real imagem do Senhor. Então começa a se multiplicar, Adão, e depois que você começou a se multiplicar, você vai começar o quê? A encher a terra. Quando você começar a encher a terra, você vai subjugar essa terra. Penso eu que aquela palavra que diz que a glória do Senhor encheu toda a terra é quando todos os filhos do Senhor estão cheios da glória dele, manifestando. Aí sim a glória do Senhor vai encher toda a terra. Então Deus deu algumas responsabilidades para Adão. Volta lá, Robertinho, me ajuda aí. E Deus coloca no Éden um jardim. E aqui começa. Adão, a partir desse jardim você vai cuidar do jardim, vai cultivar o jardim. E vai proteger o jardim. Proteger do quê e de quem? Se não existia ainda, se estava tudo muito perfeito, por que Deus já mandou proteger o jardim? De quê e de quem? Então Adão, eu estou plantando um jardim no Éden, para que você cultive ele, para que você comece agora, a partir desse estabelecimento, desse governo aqui, a ser fecundo, multiplicar, encher a terra e subjugar. Mas Deus estabelece 2 árvores ali e fala: Adão, só não come dessa, Adão, por favor. Olha tudo que eu já te dei, Adão. Tudo. Olha quantas oportunidades de obediência eu já te dei, Adão. Você está vendo todas as árvores? Eu te dei tudo como mantimento, mas só dessa aqui, Adão, por favor, não come. Porque se você comer, certamente você morrerá. Morrendo, morrerás. Eu penso Adão lá indo pescar. Deus fala: onde você vai, Adão? Adão, Deus, me deu uma fome aqui, vou comer um peixe. Mas cadê a vara, Adão? Oh, Senhor, o Senhor me deu domínio sobre a terra. Já dei ordem para que os peixes se reúnam aqui. Imagina? Já estão começando a ver algumas figuras? Estão começando a ver algumas figuras? Ô Adão, onde você vai? Eu estou indo lá no fundo do oceano, Senhor. Quero ver, preciso dar nome ali para aquele tubarão, para esses bichos malucos aí. Mas cadê o barco? Adão, o Senhor me deu domínio, eu ando sobre as águas.
Hein? Então Deus fala para Adão, Adão, só não come dessa aqui, e aí você conhece a história. Não conhece? Adão optou por desobedecer ao Senhor, comeu do fruto. E imediatamente, o que ele se viu? Nu. A glória do Senhor já não cobria mais ele, porque o Senhor falou, Adão, se você comer dessa árvore, Adão, certamente você morrerá. Bum. Caiu. Desligados estamos da glória de Deus, separados da glória de Deus. Quando Deus diz uma matéria para que ela produza, ali é o habitat natural da matéria, não é? Então o peixe foi feito da água, se eu tiro ele da água ele morre, certo? Se uma planta foi feita da terra, se eu tiro ela da terra ela morre. E nós que saímos do ventre do Senhor, se nos desconectamos do Senhor, o que vai acontecer? Morrer, a vida vai parar de fluir. Não vai ter mais vida em mim. Então Adão se viu nu. Adão tentou, você conhece a história, se vestir com folhas de figueira. E aí se desencadeou várias consequências. Adão perde a comunhão, você conhece a história. Adão sai do jardim do Éden. Adão morre espiritualmente. Paulo vai dizer que nós estamos mortos em nossos pecados e nossos delitos. Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E pior ainda, a semente que havia em Adão, que era pura, que era uma semente para multiplicar a vida de Deus, agora foi corrompida. Por quê? Porque nós estamos no império da treva. Porque Adão resolveu subjugar ao Satanás o domínio e o governo da terra. Prova disso, vai lá em Lucas 4, na tentação do Senhor Jesus. Satanás leva Jesus eu preciso falar isso para vocês, eu preciso construir isso, porque eu vou chegar em algo extraordinário. Mas Satanás leva o Senhor Jesus lá para o alto, para os montes mais altos, e fala assim, Jesus, está vendo tudo isso aqui, todos esses reinos, toda essa glória, eu te entrego se você me adorar, porque a mim me foi entregue. Quem que entregou para Satanás o reino? Hã? Quem que entregou quando desobedeceu? A palavra de Deus diz como um princípio, eu sou servo daquele quem eu obedeço. Então Adão se submeteu, Adão serviu, entregou de mão beijada para Satanás o reino. Pronto. A terra não mais responde a Adão. Deus amaldiçoa a terra, amaldiçoa a serpente, é a maldição para todo mundo ali. E é um culpando o outro, aí vira aquela palhaçada que a gente já conhece, que a gente vive hoje, né? Não foi ele, não fui eu não, foi ele. Aí começa a natureza caída a se manifestar. É um irmão matando o outro. Pronto, Gênesis 3 para frente você já conhece a história. Olha o cenário que a gente estava. O ser humano anda na terra e a terra não responde mais. Exceto algumas pessoas que Deus institui e libera do teu espírito para manifestar. Adão está morto, nós estamos mortos, separados em nossos pecados, nos nossos delitos, não temos mais acesso a Deus. Deus institui na sua eterna misericórdia. Deus é um Deus de propósitos eternos, Ele já sabia. O Senhor Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Deus acaba a coisa primeiro para depois começar, é maluco, né? Mas Ele projetou assim que Ele começou. Mas Deus já sabia que isso ia acontecer. Então a gente estava nessa condição. Mortos, separados, sem conexão e indo para a comunhão de Deus através de sacrifícios. Então Deus institui, Deus nunca quis. Mas está na palavra dEle. Mas olha o propósito original. Vocês estão entendendo? Tudo isso Deus estava apontando para uma realidade. Tudo. Deus anuncia o fim desde toda essa realidade que eu estou construindo aqui para vocês está apontando para um lugar. Eu acho que vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Tudo isso aponta para um lugar. Então tinha que vir como Deus. Adão, eu te amo. Adão, eu sou misericordioso. Adão, você conheceu minha bondade. Adão, você sabe que eu sou compassivo. Mas Adão, eu sou justo. Adão, eu disse para você, Adão, que se você comer, certamente você morrerá.
Era, Adão, eu preciso satisfazer a minha justiça, Adão. Mas Adão, eu te amo. Mas Adão, eu tenho misericórdia, Adão, eu desejo você. O meu propósito original é você está na minha presença, no meu Éden, na minha plenitude, onde há abundância. Mas Adão, você pecou, eu preciso satisfazer a minha justiça. Então Deus institui alguns sacrifícios. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, é um princípio do Senhor. Precisava ser feito um ato de justiça, para que a graça abundasse sobre nós. Então Deus estabelece, vem um animal lá, puro, e o homem transfere para o animal a culpa, e Deus satisfaz naquele animal a justiça. Foi satisfeito. E aí você vê o Antigo Testamento, um oceano, um mar de sangue, né? É sacrifício em sacrifício, em sacrifício, em sacrifício. Porque o sangue lá em Hebreus diz, de touros e de bodes, nunca pôde aperfeiçoar, arrancar do homem. Mas ele só cobria. Era uma satisfação ali de Deus temporária. Olha como Deus é longânimo. Olha como Deus é benigno. Pedro vai dizer na epístola dele que a longanimidade do Senhor se expressa enquanto Ele não volta. O desejo dele é que todos sejam salvos. Esse é o desejo do coração de Deus. Então, meu irmão, se Ele não voltou, é porque a longanimidade dele ainda está lá. A misericórdia dele ainda está viva. Se eu e você estamos aqui, ó, respirando, ainda há chance de arrependimento, ainda há chance de voltar, ainda há chance de restabelecer o propósito original e cumprir o que Deus chamou para a gente fazer nessa terra. Amém? Então, diante dessa situação, o homem, não há ninguém que possa salvar o homem, diz lá em Salmos. A alma dele é muito cara, porque o pecado entrou pelo homem, ele teria que sair do homem. Mas Deus já anuncia o fim desde o começo. Ele anuncia para Eva, a tua semente, Eva, vai pisar a cabeça de Satanás. Então Deus acha um ventre puro. Oh, Maria. Aquela música lá, né? Mary, did you know? Né? Imagina. Ela soubesse. Então Deus acha um ventre puro. Mas a semente do homem é corrupta. Estava ferida. Adão foi constituído como cabeça de raça, uma matriz reprodutora. Tudo que nasce de Adão é pecado. Se eu planto uma mangueira, vai gerar o quê? Uma semente de manga, vai gerar o quê? Uma mangueira. Cachorro vai gerar o quê? Pecador vai gerar o quê? Pecador. A semente de Adão foi corrompida. Só que Deus, de uma forma sobrenatural, libera sobre o ventre puro uma semente. Olha o amor do teu Deus e do meu Deus. Foi nessa situação. A palavra de Deus diz em Romanos lá, Paulo, que Deus prova. Deus precisa provar alguma coisa para alguém? Mas Deus prova o amor dele para conosco. Pelo fato de ter enviado Jesus, nós, quando ainda éramos pecadores, inimigos, separados de Deus. Essa era a nossa condição. Mas mesmo assim, Deus envia uma semente pura. Olha, Deus voltando ao plano original. Tudo começa com uma palavra que sai de algo, uma semente que é lançada. Deus lança a palavra sobre o ventre de Maria. E Deus está voltando ao plano original. Está fazendo tudo de novo. E nasce Jesus, sem pecado, 100% Deus, 100% homem. Foi tentado em tudo, mas sem pecado. Tudo foi tentado. Por isso que Ele pode se compadecer de mim e de você, meu irmão. Por isso que Ele pode se identificar comigo e com você. Porque Ele sabe o que é passar por aqui. E chegou o dia de Jesus ser manifesto. Eu imagino Jesus andando, João olhando, ele para tudo. Ali, ó. Ei, olha para lá. Essa é a realidade. É Ele. Ele é o Cordeiro. O Cordeiro. Não mais um Cordeiro. Não. Ele é o Cordeiro. Ele é o substituto perfeito. É Ele que tem o sangue puro. É Ele que passou por tudo, mas sem pecado. É Ele. Então Jesus passa os 3 anos do ministério dele aqui nessa terra.
E o justo pelos injustos, pregado na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. A semente que é pura, que é santa, que é justa, se fez pecado por nós. E aí Deus é justo, nos ama, e Deus o que é em Cristo? Satisfaz plenamente. Julga em Cristo os nossos pecados. Prende nele a nossa condenação. Prende nele o nosso escrito de dívidas. Acabou. Prende em Cristo. Está consumado o plano. Só que deixa eu te perguntar uma coisa. Deus fala que o salário do pecado é a? O que nos separa de Deus? Pecado. Jesus pecou? Te levanta uma problemática aqui. Jesus não pecou. E aí, como que fica? Então ele desceu ao mais profundo abismo. Ei, eu sou pura, não pequei. Satanás, me dá aqui agora a chave da morte. Satanás, me entrega aqui agora a chave do Hades. Porque eu venci. E no terceiro dia ele ressuscitou. Oh, aleluia. Nós fomos salvos, temos esperança por causa da ressurreição dele. Ele está vivo, ele venceu. Nas mãos dele está a chave do Hades, a chave da morte. Tem alguém comigo aqui? E fala se não tem uma esperança mais viva do que essa. Põe aí, Robertinho, 1 Coríntios 15, 45. Primeiro, Romanos 12, 14, por favor. Romanos. Está ali? Não é Romanos, é Romanos 5. Desculpa, vamos voltar. 5,17, vamos lá. Estabelecido esse fundamento. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Continua. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Segue. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Continua, não chegou onde eu quero. A lei veio, acha o versículo que fala que Adão prefigurava a vinda de Cristo. Enfim, Paulo vai dizer que Adão era uma figura de Cristo. Adão era uma figura de Cristo. E ele vai dizer lá em 1 Coríntios 15, que o primeiro Adão, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Mas qual que é? O último? Adão. O último? Adão, ou seja, Cristo veio na terra para restaurar o propósito original que Adão tinha perdido. O último Adão, é o último porque não tem mais nenhum, porque o propósito foi plenamente cumprido, porque o propósito está extremamente estabelecido. Lá em Mateus 28, o Senhor Jesus disse uma coisa, depois de ressurreto, ele vai dizer o quê? Toda a autoridade me foi dada. Aonde? Nos céus e na terra. Ei, ele venceu, ele resgatou o domínio, ele resgatou a autoridade que nós tínhamos entregue a Satanás, arrancou da mão dele porque ele venceu, agora está sobre ele toda essa autoridade. Então o que Jesus fazia aqui na terra refletia o que Adão fazia lá atrás. Está lá no barco, Pedro, Tiago e João no barquinho, né, no mar da Galileia. Lançaram as redes, mas não pegaram nada. Lançaram as redes, mas não pegaram nada. No mar
da Galileia. Quem tem crianças já sabe, né? Então eles estão lá, o homem caído, servo da criação, não peguei nada, sou um profissional da área, eu pesco pra caramba, mas a noite inteira eu sou um especialista, não peguei nada, zero, sendo servo da própria criatura, dos peixes. Aí chega lá o último Adão, aquele que venceu, aquele que tem na mão a chave da morte, da vitória. Peraí, eu sou o último Adão. Eu tenho a imagem que governa. Lança a rede lá, porque eu já dei ordem aos peixes para que se reúnam ali. Você está entendendo qual que é o domínio sendo restaurado aqui? O domínio está sendo restaurado através de Cristo, porque Adão era uma figura, e a totalidade está em Cristo. Então Jesus vai lá para mostrar o que ele vive, o que é viver como o último Adão. Estão lá sendo chicoteados de um lado para o outro no barco, vento soprando, Jesus dormindo. Chega o discípulo, acorda o seu Jesus, a gente vai padecer. Peraí. Homens de pequena fé, eu já te dei autoridade para dominar e subjugar ventos. Calma. Tempestades cessem. O que aconteceu? Olha o domínio sendo restaurado. Olha o domínio sendo restaurado. Traz para a figura, o que está acontecendo no teu trabalho? Está tentando com a tua força e não está conseguindo? Dê ordem. Você tem um domínio. Peixes, venham agora. Que teologia ensina do homem falando para a montanha, erga-te daqui e lança-te de lá? Deus está falando para dificuldade. Deus usa de novo o que acontece no céu aqui na terra. As figuras da criação dele. Que o homem governa, que o homem domina, que o homem subjuga. Dificuldade, erga-te daí agora. E seja lançada no mar. Tem alguém entendendo aqui? Está vendo que o domínio está sendo restaurado e resgatado? Como é poderoso o último Adão? Enfim, os sistemas. Está faltando a multiplicação aí? Eu já dei ordem para que os pães se multipliquem. Para que os peixes se multipliquem. Ei, eu venci, meu irmão. Nas minhas mãos estão as chaves do Hades. Toda autoridade me foi dada. Eu sou o último Adão. Eu represento o que vocês devem representar na terra. Dê a ordem. Fale a circunstância. Fale a enfermidade. Se Jesus é uma figura do último Adão, que contemplava o céu, tinha plena comunhão com o céu, nunca viveu a enfermidade. No céu tem enfermidade? Sim ou não? Então por que a gente está vendo enfermidade? Entenda, é uma mudança de mentalidade. Existe uma vontade boa, agradável e perfeita quando a gente renova a nossa mente, a nossa forma de pensar. Romanos 12. Você precisa começar a se apropriar disso. É uma imagem que ela vai sendo formada. Foi resgatado. A autoridade já está na mão de Cristo. Então na autoridade dele eu vou começar a dar ordem à criação. Vocês estão me entendendo? Então, alguns versículos que o Senhor Jesus mostra, que Paulo diz, João, que nós devemos ser como Cristo aqui na terra. 1 João 4,17, assim como Ele é, somos nós neste mundo. Assim como Ele é, somos nós aonde? Aqui. Nós fomos predestinados, Paulo diz, para sermos conformes à imagem de quem? De Cristo. João vai dizer que nas mesmas pisadas e pegadas que Ele andou, nós devemos andar também. Ou seja, há uma conformidade que Deus nos instituiu, nos predestinou para sermos conformes Ele, neste mundo, nessa terra. Mas por que a gente ainda não vê as coisas? 45 minutos, em 15 eu acabo. Mas por que a gente não vê as coisas ainda acontecendo? A gente governando sobre a terra, não sobre homens. Olha para o irmão que está do teu lado aí, tem raiz saindo dele? Ele tem escamas? Tem plantas saindo? Então não governa sobre homens. Você está me entendendo? Você governa sobre a criação. Amém?
Acho que não tem ninguém com escama aqui, peixe, né? Não, você governa sobre coisas, não sobre pessoas. Pessoas, a liderança é de influenciar, não de subjugar. Abre aí, Robertinho, por favor, Filipenses 2, 5 a 11. A gente não vive isso porque antes do governo, do domínio, vem o quê? A imagem. Façamos o homem a nossa imagem. Então, primeiro eu crio uma imagem. Primeiro eu tenho algo a ser estabelecido dentro de mim, para aí sim eu começar a governar. Para aí sim, a partir dessa natureza do Senhor, de Deus, eu comece a governar. Que imagem que é essa aqui? Olha que coisa mais linda. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de quem? Sempre aponta para Ele. É tudo sobre Ele. Todas as coisas foram criadas por meio dEle. Tudo é dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Ele convergiu tudo na cruz. Tudo. Tudo flui, tudo vem dEle. Ele é o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É Ele. A realidade sempre foi Deus. Deus querendo mostrar que Adão é Cristo. E através dessa matriz agora que venceu, que reproduz os filhos, governe na terra. Assim como é aonde? Nos céus. Então vocês vão começar a pensar como quem agora? Como quem? É como o velho Adão? Não, então tem o mesmo modo de pensar. Vocês estão entendendo? Já foi feito aqui. As realidades já foram cumpridas. Já tenho acesso em tudo. Agora eu preciso renovar a minha forma de pensar, de me posicionar, de enxergar as coisas. Derrubar fortalezas da minha mente, como diz a palavra de Deus. Que, mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Passa. Pelo contrário, o que ele fez? O que ele fez? Se esvaziou. Uma imagem foi formada. Ele se esvaziou. Você está disposto a se esvaziar de você mesmo? Você está disposto a se esvaziar de todo o seu orgulho? Você está disposto a se esvaziar de toda a sua vaidade? Você está disposto a se esvaziar de toda a posição que você acha que você conquistou em Deus ou que conquistou em algum lugar? Tem o mesmo modo de pensar de quem? Que mesmo diante de toda a glória, ele estava sentado no mais alto e sublime trono. Ele, cara, se esvaziou. Meu irmão, se esvazia. Deus não dá o Espírito por medida. Ele não fica enchendo e reenchendo a gente com o Espírito dele. É nós que não nos esvaziamos para acessar essa plenitude de Deus. Se esvazia. Me fala se Moisés não criou essa imagem primeiro. Vai dizer lá em Hebreus que Moisés contemplou algo. Oh, aleluia. Moisés contemplou algo, uma recompensa. E ele não queria mais ser chamado de filho da filha de Faraó. Pelo contrário, ele resolveu sofrer os opróbrios de Cristo. Me fala se isso não é se esvaziar. Ele estava sentado no império mais poderoso, mais rico da época. Mas, meu irmão, algo ele contemplou. Algo ele viu que cativou tanto ele que ele falou, meu irmão, não vale a pena viver para isso. Eu vou me esvaziar e vou viver pelos propósitos de Deus. Primeiro, a imagem. Primeiro, precisa ser estabelecida dentro de mim, de você, essa imagem. Mesmo modo de pensar, se esvazia. Assumindo a forma de... do quê? Servo. Nessa sala aqui, eu vejo duas pessoas. Eu vejo vocês, eu vejo Jesus. Mas tem uma pessoa que eu não consigo enxergar. Quem é essa pessoa? Sou eu mesmo. Deus me deu 2 olhos para quê? Para olhar para você, cara. Para de olhar para dentro. Assuma a forma de servo. Está me entendendo qual que é a imagem que deve ser formada dentro de mim e de você? Hã? Esther. Ô Esther. Assentado lá no trono. Meu irmão, se morrer, morri. Estou disposto a me esvaziar mesmo. Vamos para cima. Esvazia, assuma a forma de servo, serviço. A multiplicação dos peixes e dos pães vieram quando os discípulos estavam
Hã? Tem alguém aí? Servindo. Eles pegaram de Jesus o pão e o peixe e foram servir. Aí sim multiplicou. Arranca toda a vaidade. No que você está construindo a tua vida, cara? Eu tive um sonho, esses dias aí, no momento da minha vida, tive uma ideia. Uau, vai ser uma ideia brilhante. Vou fazer algo, cara, parecia ser bom. Vai ajudar muita gente. Eu vou trazer uma nova ótica para muitas pessoas. Vai ser um evento que vai formar líderes, etc, etc. Coisa relacionada ao quartel. Chamei pessoas de longe para vir, para fazer isso comigo. Cara, a gente sentou um dia inteiro, minha esposa estava lá, desenhamos tudo. Vai ser assim, o processo vai entrar, vai ser assado. Fechei o negócio. Falei, agora eu só vou correr atrás de patrocinador, né? Preciso de din-din para começar, porque é meu dinheiro para fazer essa estrutura. Tudo fechado, eu tive um sonho. Vem uma pessoa para mim e fala assim, para que você quer fazer isso? Você está querendo mostrar para alguém que você consegue? Olha a imagem que estava dentro de mim. Rejeição, desejo de projeção. É isso que estava dentro de mim. Se esvazia. Amém? Tornando semelhante aos seres humanos. Se identificou conosco. Uma coisa linda que eu ouvi. O Senhor Jesus precisou ser confundido com um beijo quando ele foi ser traído. Já parou para imaginar? Quando a gente vê alguém que se destaca, um rei, o que a gente costuma fazer? Colocar numa posição de destaque. Opa, esse é o rei. Esse é o chefe. Ele tem a salinha dele, tem o banheirinho dele ali. Claro, tudo isso é bom. Entenda uma coisa, estou falando aqui dos princípios, tá? Mas o Senhor Jesus, que é o rei de toda a glória, achou que os soldados iam chegar lá e ia estar Jesus sentadinho na cabana dele, os discípulos com folhas de bananeira, né? Dando uva para Jesus. Não, cara. Era uma pessoa normal. Cara, Jesus tinha lá o cabelo dele, ó. Se vestia igual. Precisou ser confundido diante da multidão. Identificado. Você está entendendo? Seja humano, meu irmão. Se identifica. Vive a causa do próximo. Você está entendendo que a imagem de Adão que veio restaurar, Jesus veio mostrar como que é viver em comunidade, como é se esvaziar, como é não viver para você mesmo. É simples. É simples. Medita nisso dia e noite. E reconhecido em figura humana, segue. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por que a gente não atrai muitas pessoas a nós? O Senhor Jesus já deu a metodologia, né, que a gente gosta de falar, as estratégias, as luzes, as fumaças. Por que a gente não consegue atrair muitas pessoas a nós? Porque ele, próprio Senhor Jesus diz, quando eu for levantado no madeiro, atrairei muitos a mim. Vocês estão entendendo? Quando eu for levantado no madeiro, quando a cruz for levantada, aí sim eu vou atrair muitos a mim. Quando eu mortificar os meus desejos, quando eu estabelecer Ele como meu substituto, quando a mensagem da cruz levantar de novo, aí sim, o evangelho simples, puro e genuíno, aí sim eu vou atrair muitos a mim. É o evangelho da cruz, até a morte e morte de cruz. Olha o caminho da imagem. Você vai descendo até morrer, meu irmão. Aí o seu testemunho foi levantado. Aí sim Deus vai atrair muitos a vocês. A nós, que é vocês, a nós, a igreja, a Ele. Tudo é para Ele. Vocês estão me entendendo? Tem alguém comigo aqui? Pode ir subindo, louvor, por favor. E com essa imagem, a terra começa a responder. Ei, a criação, ela geme. O que ela faz? Geme. Cara, a criação geme pela manifestação dos filhos. Isso aqui você sabe, é que você viu o seminário. Filhos ruios. O que significa? Maduros. A criação geme, anseia por filhos maduros que têm a imagem formada dentro de si. Meu irmão, imagina, começando no individual e partindo para o coletivo.
essa imagem formada dentro de mim, e por onde eu caminhar, a criação começa a responder, porque existem rios de água viva que fluem dentro de mim, porque cheguei ao mesmo ponto que Paulo declara: meu irmão, eu não vivo mais eu, não há mais nada em mim, eu me esvaziei até o ponto que é Ele que vive em mim, é Ele que vive em mim, e a natureza está clamando, a natureza está ansiando por essa manifestação. Imagine pessoas íntegras, retas, sendo levantadas em todas as camadas da sociedade. Você está imaginando o poder que isso vai causar? Eu escutei de vários empresários, não foi de um, de dois: cara, eu não contrato crente. Meu Deus! Crente é preguiçoso, crente faz isso, crente diz que tem um testemunho, mas não tem. Meu Deus do céu, olha a imagem que nós projetamos de nós, sendo que nós temos em Cristo o governo de tudo. Nós deveríamos ser as pessoas mais criativas. Olha para a criação, a palavra de Deus diz que Ele manifesta a sua glória, a sua natureza, nas coisas que Ele criou. Contempla a criação, olha que harmonia, olha que coisa linda. E por que a gente não está manifestando isso? A imagem não foi criada. A imagem não foi criada. É muita vaidade. Eu falo por mim, é muita vaidade. Escritor de Eclesiastes, nem sei se foi Salomão, mas ele disse que debaixo do sol tudo é vaidade. Mas ele disse que debaixo da onde? Do e acima dele, né? Viva pela eternidade, meu irmão. Viva por Ele. Vou te dizer que vale muito a pena. Como que eu contemplo, como que eu gero, como que eu começo a formar essa imagem? Finalizando aqui, gravado, tenho 3 minutos. Como que essa imagem é gerada? Repete uma palavra comigo: contemplação. Contemplação. Tudo começa pela contemplação. Como um rosto descoberto. Eu estou contemplando algo. Vocês estão entendendo? Ei, eu conheci uma sublimidade. Tudo que eu construí, Paulo diz. Tudo. Aí faz uma lista lá. Eu religioso, isso, aquilo. Meu irmão, tudo isso aqui reúne. Sabe o que é isso que ele fala na palavra? Cocô, fezes, esterco. Comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo. Meu irmão, o primeiro passo, não vou falar isso, mas vai contemplar Ele. Para de ficar com teologia humana. Para de ficar buscando recursos humanos. É bom, é muito bom, eu faço o curso, mas entenda uma coisa, começa tudo nele, tudo é para Ele, Ele é o último Adão. Contemple a beleza dEle, que eu vou te falar, quando você contempla, você vai falar assim: meu Deus, Ele é justo, nossa, como Ele é justo. E você vai começar a praticar a justiça, porque isso começa a te transformar. Quanto mais você contempla, meu Deus, olha esse coração, ele se esvaziou, ele se entregou, meu Deus, eu também vou fazer isso, porque isso está sendo formado em mim. Agora imagine pessoal, imagine uma igreja vivendo assim. Abre lá para acabar, 1 Coríntios 13, vai na parte lá do amor, meu irmão. Imagina uma igreja vivendo assim. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, profetize, blá, 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 blá. Muitos dirão naquele dia: Senhor, eu não expulsei demônios, me movi em fé, curei enfermos, ressuscitei mortos. Afasta-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Você pode muito bem se mover em fé, mas meu irmão, eu não te conheço. A sua imagem não está em mim, você não está resplandecendo o que eu sou. O amor é paciente, bondoso. Fala assim: eu sou isso. O Tim, o Renatão, o Renan, eu sou paciente, bondoso. O amor não arde em ciúmes. Imagina uma igreja que não arde em ciúmes. Vamos ser sinceros aqui, quando o irmão é honrado, o que é gerado dentro de você?
Como que você se sente? Ai meu Deus, era para ser eu lá. Ou você realmente fala, meu Deus, glória a Deus, porque o tempo dele chegou, porque eu sirvo ele, porque eu considero as causas do próximo muito maiores que as minhas. Não se envaidece, tudo é vaidade. Eu fui pego por essa aí, meu irmão. Não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses. Você está entendendo? Para de olhar para você. Eu não estou me vendo aqui, eu só estou vendo você. Estou aqui para te servir. Não se irrita, não se ressente do mal. O amor se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Acho que vocês entenderam, entenderam? Primeiro, deixa essa imagem ser gerada dentro de você, como ele, como o último Adão. Aí sim, meu irmão, aí sim a terra vai responder. Escreve o que eu estou te falando, porque a terra geme, a terra anseia pela manifestação dos filhos maduros que resplandecem a glória de Cristo nessa terra. É chegar ao ponto de falar como Paulo falou: eu não considero mais a minha vida como preciosa. Ai, como eu busco isso. Como eu persigo isso. Nada mais me satisfaz. Nada mais me alegra. Eu não vejo mais prazer nas coisas desse mundo, mas somente em Ti, Jesus. É em cumprir o Teu chamado. É em estabelecer o Teu reino. Assim como Ele é aí, aonde? No céu. Eu estou olhando, eu estou te contemplando, eu estou vendo como que é aí, e estou respondendo aqui nessa terra. Aí sim você dá ordem ao caos, você dá ordem aos peixes, porque dentro de você não tem vaidade, porque dentro de você não tem orgulho, porque dentro de você não tem competição, não tem inveja, não tem ciúme, que a imagem de um filho maduro foi formada em você. Agora pensa numa igreja vivendo assim, meu Deus do céu. Já foi o tempo da gente tomar cidades, meu Deus. Não é sobre um homem, é sobre um corpo. Vocês estão me entendendo? Sobre um homem já foi lá, mas a cruz nos fez um, hein? Agora sobre você, sobre mim, sobre todos nós juntos. Lá em Hebreus fala que não me agrada em ofertas, em holocaustos, em sacrifícios, mas um corpo me formaste. Vocês estão entendendo quem é o corpo de Cristo? Sobre mim, sobre você, uma imagem restaurada, governando, estabelecendo o reino. Vamos louvar.